a nossa aula de hoje é continuação da aula passada, para quem não sabe, né? Nós começamos semana passada na aula número 27, estudando o capítulo 9 de João, o encontro de Jesus com o cego de nascença lá, que está cego desde que nasceu. Sim. E aí os discípulos perguntam se aquilo que eles carregavam, se aquela doença que ele carregava era culpa dele ou dos seus pais, se aquilo era resultado de uma maldição. E nós explicamos naquela aula, semana passada, que isso faz parte da cultura judaica, né? Os judeus tinham essa coisa da retaliação, da maldição que se carrega. Nós explicamos tudo. Se você não assistiu essa aula, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo no YouTube, na Oficina da Palavra, o link para você assistir a aula passada. Só que aí, à medida que a gente foi estudando, esse assunto foi se desdobrando e nós vimos que, na verdade, assim, nós não estamos mais no tempo de Jesus, mas a conversa fiada da maldição continua. E é por isso que nós estamos hoje aqui para estudar. Quando Jesus diz que aquele cego não está debaixo de maldição, mas que enxergar bem ou estar cego ou não ter olho, seja lá o que for, tudo que acontece no mundo é para a glória de Deus, Jesus então tira da religião, dos fariseus, de toda aquela turma, o poder opressor que eles exerciam sobre as pessoas. E é exatamente isso que acontece hoje. Quando o cara esvazia a cruz, quando ele diminui o poder de Cristo, a obra de Cristo na cruz, o que ele faz? Ele chama para si o poder, porque esses pastores, pastoras, evangelistas, né? missionários, eles querem ser gurus, né? Eles querem abrir um guarda-chuva espiritual, né? Exercer sobre você uma autoridade espiritual, uma proteção espiritual ou uma cobertura espiritual. Eu e o Marco já fizemos também uma live sobre isso, vou colocar aqui na descrição. Foi revelador essa live, assistir. Viu? Poxa, assunto incrível. Então, eu e o Marcos não poderíamos terminar aquela aula sem voltar nesse assunto que nós estamos voltando hoje, que é o famoso assunto da batalha espiritual e da quebra de maldição, que basicamente ensina o quê? Que mesmo que você tenha tido um encontro com Cristo, ou mesmo que você seja da família de Deus, se alguma coisa ruim acontece na tua vida, significa por causa que de uma maldição. Tem coisa enterrada aí no quintal da tua casa. Ou tem uma urucubaca na sua vida. Ou alguma coisa foi enterrada lá na praia de Itapuã. Isso. Eu me lembro, Leclerc, que na live, se você me permite, eu vou comentar aqui, né? Claro. A minha mãe, que ela é pastora, né? Ela passou por uma dessas aí, ela recebeu uns casal de uns supostos missionários lá na igreja dela, lá, por um período de tempo. E aí, cara, os caras vieram com essa conversa. Ela tem uma enfermidade que também é hereditária. E aí o pessoal falou, olha, primeiro, eu não sei se minha mãe tá vendo, né? Mas, mãe, eu te amo, mas a senhora sabe que a senhora não podia ser pastora, é a vida, né? Agora, quando ela recebeu esses caras aí, os caras foram falar pra ela, velho, que tinha um trabalho que foi feito na Bahia. Enterrado no cemitério da Bahia. Aí você vê a maracutaia. O cara fez isso daí, e ele falou assim, não, olha, como eu sou amigo da senhora, né, a senhora só me paga a passagem para ir para Bahia lá para desfazer, porque Deus o cara teve a moral de falar que Deus deu para ele o dom de revelar o lugar e ele vai até o lugar para desfazer a macumba, né? Olha E aí ele falou, não... Sabe o que isso me lembra? Salomão Klein, lembra do filme Salomão Klein? Sim. O matador de monstros. O cara começou com essa ladainha, né? E minha mãe, ela é polícia, né? Aposentada. E não é trouxa, né, cara? Ela não é besta, né? Ela ficou olhando, aí o cara, não, começou com R$2.000 a passagem, ir de volta e tal, né? Aí ela pegou, não, mas eu tô olhando aqui na internet, a passagem é só R$200 e tal, né? Aí, deixa eu ver aqui com o meu agente de viagens. Os caras são organizados. Tem a estrutura corporativa. Exato. E aí o que aconteceu? Lógico que minha mãe deu corda até um ponto e depois ela pôs os caras para correr de lá. Só que assim, esses caras são oportunistas e o não que eles tiveram lá com a minha mãe, eles devem ter milhares de outros sims. Verdade. Na aula passada, eu e você falamos sobre o sincretismo, né, sobre o folclore,
sobre Sim. todas essas crenças que estão entranhadas na cultura brasileira. Então, o brasileiro já é naturalmente suscetível, né? Ele já é naturalmente inclinado a esse negócio. Até a gente Sim. deu um exemplo. Se você colocar a mão num copo na cozinha e ele estilhaçar, o que aconteceu? Opção A, Satanás. Opção B, espírito maligno. Opção C, poder das trevas. Opção D, Sim. estática. Não, é isso mesmo. Isso, exatamente isso, né? Então, os crentes ficam ligados nas coisas malignas. E você poderia perguntar para a gente aqui, mas não é uma escola bíblica? Vocês não deveriam estar falando do texto? A gente está falando do texto, mas o texto abre para a gente essa discussão. E a coisa boa da escola bíblica é a gente poder, ao estudar, perceber o que há de errado na doutrina, né? Conseguir discernir o que está por trás do ensinamento falso e voltar à escritura. Esse é o objetivo dos estudos bíblicos, que é o que tem sido, que é o que tem acontecido. Na verdade, o que tem acontecido nas igrejas é o contrário, né? Os caras fazem escola bíblica para falar de qualquer outra coisa, menos da escritura. Então, aqui a gente está tentando sempre apontar para a escritura e voltar e mostrar para você que quem tem Jesus, meu irmão, se deu bem, foi abençoado nessa Amém. vida e na próxima. Vamos começar, Marcão, falando dos pilares. Vamos lá. Os pilares da batalha espiritual. A batalha espiritual tem uns ensinamentos que são assim, o que sustentam, né? São a sustentação filosófica, teológica dessa doutrina. O primeiro pilar é a ideia da força contrária, né? Isso. Tipo a força lá do negro, isso. Né? Tipo Tolkien, né? Tem lá o Sauron. É tipo aquela foto que eu mandei para você, Tesouro, esses dias, né? Esses dias eu mandei pro Leclerc uma fotinha assim, ó. Tinha um diabo e um Jesus disputando o braço de ferro, assim e tal, e aquela macumbinha, né? A famosa corrente macumbélica, né? Se você crê em Jesus, compartilha. Se você não gosta de Jesus, você não faz nada com essa foto, como se a foto em si pudesse fazer alguma coisa, né? E esse conceito, Leclerc, ele é mais disseminado do que a gente pensa, tá? Porque com essa história da batalha espiritual, o cara tem resistência até para atravessar a rua, né? Meu Deus do céu, não sei se vou perguntar porque tem um diabo me retendo para atravessar a rua, aquelas coisas todas, verdade, né? É verdade. Outro pilar da batalha espiritual são os espíritos territoriais, que diz o quê? Diz que cada lugar do mundo, como já que você citou a Bahia, né, cara? Uhum. A Bahia, o Rio de Janeiro, né? Eu me lembro quando o Ayrton Senna morreu, você lembra, cara? Em 1994, Senna morreu no autódromo de Imola. E aí os caras começaram a dizer que Imola tem a ver com sacrifício. Para imolar, né, as coisas. Ele foi imolado, foi oferecido. Isso. Então, essa coisa da entidade que governa no Brasil, na Itália, na África, e até falamos do livro, lembra na aula passada? Do Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso, onde ele fala dos espíritos, dos anjos, dos demônios que atuam em determinados lugares. Localidade do território, sim. Por isso que os caras fazem, anda de helicóptero, jogando óleo em cima da cidade, né? Tem igrejas aí que os caras urinam, já ouviu falar isso? O cara vai urinar na divisa do território, igual o bicho, igual o leão. Que vai marcar o território, né? Faz um xixizão lá, tá tudo ungido, pronto. Não, sabe o que é absurdo, cara? Assim, a ideia, assim, essa prática, né? Primeiro que, obviamente, que não existe na Bíblia nenhuma referência que sustente a ideia de espíritos territoriais. Essa é a primeira coisa. Exatamente. Mas é incrível como nesse país que nós vivemos, isso encontra um acolhimento muito grande na vida das pessoas. Verdade. Então o cara pega um helicóptero. Uma vez eu vi lá o falso apóstolo, lá, o Agenor Duque, né? Pegou um helicóptero, e aí do helicóptero ele jogou uma garrafa de óleo em cima, acho que do estado da Portuguesa. Eu falei, cara, se cai na cabeça de alguém, machuca a pessoa, sabe assim? A pessoa não tem discernimento. E isso era um ato profético, que já falamos também em outras lives aí. Mas tudo isso para quebrar qualquer tipo de consagração e tal. E sabe, o duro mesmo é ver, porque é o absurdo da coisa. Verdade. Você imagina na época de Jesus, ou no caso dos apóstolos, no momento ali, né, pós-Jesus, naquele momento da igreja primitiva, que os caras não tinham helicóptero para sair voando, para ungindo tudo, e a coisa funcionava, cara.
né? É Então, existe alguma coisa muito errada na nossa igreja, na igreja cristã evangélica, né, brasileira, porque ela não tem a capacidade de discernir uma falsa doutrina. Isso é muito sério. Muito sério. É incrível, Então, né, cara? o cara pega um livro que nem desse cara aí, Esse Mundo Tenebroso, e traz isso para uma verdade tão absoluta, acima até mesmo da própria palavra. Exatamente. E aí, se você vai falar assim, aí se você questiona isso, mas, meu irmão, isso não está na Bíblia. Não, mas aí a letra mata, o espírito vivifica, você está muito não tem preso fé, na lei, você não tem fé. Você é presbiteriano, você é reformado, você é gelado, você não acredita no Espírito. Quer dizer, eles te dão todos os argumentos, menos o bíblico. Menos o bíblico, exatamente. Menos o bíblico. Então, exatamente, é muito tenso isso, né? Exatamente isso. E o que mais me impressiona não é a capacidade dos caras darem argumento, não. O que mais me impressiona é como os cristãos preferem acreditar nessas falácias. E quando você dá argumentos bíblicos, os argumentos bíblicos, os cristãos ficam em cima do muro, né? Eles ficam em cima do muro. Não, aí tem a justificativa do mistério, né? O cara vem com um monte de palhaçada dessa daqui, aí você esfrega a Bíblia na cara do cara. O cara, ele tá vendo a Bíblia, mas ele fala, mas isso aí é um mistério. É um mistério. É mistério, irmão. Né? Mistério aí, Saramanaias, né? E não resolve, né? Não resolve nada. Não resolve nada. Rapaz, eu vou te falar. Eu já contei aqui várias vezes para vários irmãos. Eu tô nessa praia há quase 40 anos, né, cara? Sim. É um terço da minha vida dedicado à igreja, a ministérios, à teologia e tal. Então, quando eu comecei a minha caminhada cristã, comecei na época das comunidades evangélicas, né? O boom das comunidades evangélicas no Brasil, a explosão do louvor, da adoração, a adoração profética, Asaf, Ademar de Campos, comunidades evangélicas. Então, assim, a minha geração, né, os mais jovens, a gente estava tinindo, né, quicando, cheio de vontade. E os caras lançaram um álbum, né, um disco, velho disco de vinil, Sara Nossa Terra, depois até virou nome de igreja, né, Sara Nossa Terra. Sim. Enfim, cara, olha, o que se orou pela bandeira, o que se orou pelo mapa, a gente orava impondo as mãos sobre o mapa, sobre globo, oração profética, declarando, repreendendo, né? Rapaz, decretando, né? Caramba, e olha só como é que tá o Brasil, gente. Olha, o que se falou que ia acontecer, que ia cair, que ia derrubar, olha como é que tá o Brasil, olha só como é que tá o Brasil. Sim. Os caras não param para pensar que nas escrituras, já que nós estamos aqui numa escola bíblica, o plano redentor de Deus sempre se desenvolve no meio do caos. No caos do Egito vem a libertação. No caos e também de juízes... nós sabemos que no final dos tempos, o que a Bíblia nos ensina é o seguinte, que virão, né, tragédias, dificuldades, né, vai vir uma dor muito grande. E então, após tudo isso, virá o fim. É no meio desse negócio. O caos é um caminho, né? Exatamente. O caos faz parte do nosso caminho. E os crentes ficam lutando contra o caos, né? Então, assim, se você é da minha geração, se você está assistindo essa aula de hoje, você é da minha geração, tu está aí com mais de 40, início da década de 50 e tal, faz uma reflexão, lembra aí de quanto nós oramos, proclamamos, decretamos, repreendemos, e olha como é que o Brasil está, olha como é que o mundo está hoje. Eu estava me lembrando aqui, Leclerc, desculpa ter te interrompido. Não, fica à vontade. Quando eu também fiz parte aí de uma igreja que tinha essas práticas dos espíritos territoriais. Me veio agora uma lembrança que eu nem comentei na outra live, né? Mas nós estávamos num local aqui na zona norte de São Paulo, que é onde eu moro, né? Num bairro, e aí assim, tinha um prédio, que era o salão da igreja, e havia uma ação judicial para ver com quem era o dono do salão, tinha uma treta lá. Aí eles pegavam o pessoal do Ministério de Intercessão e faziam eles darem 7 voltas ao redor do prédio todo santo dia. Tinha uma escala, e eu lembro que ficou isso por muito tempo. O resumo da ópera é: demoliram o prédio, não adiantou nada, e a igreja teve que se virar para arrumar um salão aí que desse condições de pagar. Não adiantou nada, cara. Esse exemplo que você deu, cara, é um resumo de tudo que a gente vive, porque as pessoas não pegam o cara pega o microfone e vai lá dar um testemunho, né? Que Deus falou comigo que aquela casa vai ser minha, que eu vou morar ali, que é nossa, tá repreendido, tá amarrado. O cara não consegue morar, a coisa não acontece, e os caras não voltam.
para contar que deu errado e a igreja não se preocupa. O próprio Ben Henrique, que nós já citamos aqui em outras lives, quando veio ao Brasil, jogou paletó num monte de gente, declarou um monte de cura. Várias dessas pessoas ficaram doentes, morreram, exatamente. Sim. Então, assim, pior do que a falácia do espírito territorial é você comprar esse pacote aí e ficar com ele como se fosse verdade. O que era mais tenso dessa história aí do salão é que, assim, a igreja fazia essa suposta cobertura espiritual no salão lá para tomar posse, né, de algo que não era dela. Isso, quer dizer, ainda tem isso. Onde eu pisar, né? Onde eu pisar, Mas isso me deixava um pouco, assim, meio que embasbacado mesmo, porque, assim, será que Deus porque para esses caras, né, assim, acho que o que deve estar na cabeça deles, assim, não, Deus é manipulado, né? Será que Deus é tão idiota? Evangelho ou é MST, pô? Nós vamos tomar não. E aí, assim, o cara, não, porque nós estamos orando, guerreando, jejuando, como se isso fosse fazer Deus dar aquelas pessoas o que não era delas. Então, assim, é um absurdo, cara. Marco, isso daí, tem um vídeo no YouTube muito engraçado, um cara vestido de Jesus andando na rua, já viu? Aí tem lá um carro lá com adesivo, né? Este carro pertence a Jesus. Né? Propriedade do Senhor. Aí Jesus vai lá no cara assim, me dá a chave. Sai do meu carro. Não vi, não. Queria ver isso aí depois. Sai do meu carro, devolve meu carro. Não, e isso, né, tinha dá muito... Depois pra você ver. Exatamente. Tinha muito, inclusive... Autoridade arrogante, né, cara? E tinha muito daquelas questões assim, olha, eu lembro de pessoas que faziam orações por causas injustas, né? Então o cara entrava com um processo com uma pessoa que era indevido, mas na justiça ele ia na igreja, eu peço oração que Deus faça justiça contra aquela pessoa. Quer dizer, se ele quer que Deus faça a justiça não é contra alguém, é contra alguém. Exatamente. Então, na verdade, as pessoas... não, desculpe, assim, só para complementar essa parte. Na verdade, quando se abraça essa doutrina aí dos espíritos territoriais, nesse sentido, tem o segundo lado, né? Tem a questão da macumbinha gospel, tem um demônio aqui nessa região, mas tem o outro lado que ensina que o crente tem o poder de desabilitar essa suposta entidade, potestade, exatamente, e ele a se apropriar daquilo espiritualmente para depois virar material. Jesus fala para os discípulos, né, antes da cruz, Jesus fala para eles assim, não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos, né? Não se preocupem com o dia de amanhã, até porque vocês não são capazes de aumentar um côvado na altura de vocês não são capazes de nada. Você vê a arrogância do homem, cara. O cara não é capaz de controlar a própria saúde, o cara não é capaz de dominar a própria vida. Isso. O cara não é capaz de garantir o dia seguinte, igual o rico insensato, né? Louco, essa noite pedirão a sua alma, mas ele acha que é capaz de enfrentar poderes cósmicos, místicos, né? Não, e ele acha que ele decreta, assim, o pior de tudo, né? Ele ora, decreta, e aí depois que ele ora e decreta é que Deus faz as coisas. É o fim do mundo, né? Exatamente. O terceiro ponto é esse aqui que a gente já está com ele na tela, que é a terra de Satanás. É daí que vem aquela coisa de chave da cidade, né? Isso. Todo ano o prefeito entrega a chave da cidade para o rei Momo. E é por isso que o carnaval pertence a Satanás. Vamos tomar a chave da cidade. É isso. Basicamente é isso, porque o diabo tem controle sobre os governos, né? Por causa daquela frase, o cara pega lá o texto de Mateus 4, da tentação de Jesus, todos esses reinos eu te darei, para dizer que Satanás tem poder sobre os governos do mundo, né? Diferente da visão de Isaías, né? Que viu Deus sentado no trono, né? Mas, enfim, o quarto ponto, o quarto pilar da batalha espiritual é o pilar da retaliação. Quer dizer, toda vez que você canta, ora, dá dízimo, dá oferta, faz evangelização, você pode esperar que vai ter retaliação, vai ter contra-ataque, igual o filme lá, o Império Contra-Ataque, o Darth Vader vai te pegar, com certeza. Né? Porque você entrou na jurisdição do cara, né? Você trabalha com família, o que vai acontecer? Teu casamento vai acabar. Né? Você trabalha ajudando o pobre, você vai perder o emprego. Você trabalha repreendendo doença, você vai ficar doente.
Então tem essa coisa da retaliação, né? Os crentes realmente acreditam nisso. E, por fim, a famosa, poderosa e tão propagada doutrina das brechas. Deu brecha, o diabo Deu entra. brecha, deu mole, o diabo entra. Que basicamente é o ensinamento que diz que alguma coisa na sua vida, né? Você está cantando a música do Legião Urbana, deu brecha. Está assistindo televisão, um filme de terror, deu brecha. Né? Sim. Você e aí, com essa brecha, você vai ter a vida devastada e destruída. Né? Você vai dar autoridade legal, ou legalidade, que é uma palavra que eles gostam de usar. Sim, deu legalidade. Famosa palavra, deu legalidade. Inclusive, naquele vídeo que eu te falei daquela pastora famosa aí sobre batalha espiritual, ela fala muito sobre isso no vídeo, né? Que quando o inimigo tem legalidade, acabou, meu irmão. Não tem jeito, você tá ferrado. Não tem Jesus que resolva. Né? Não tem Jesus. Não tem Jesus que resolva, exatamente. Esse tema da brecha, inclusive, é um tema que ainda é muito difundido nas igrejas evangélicas, é muito ensinado, todo mundo ensina isso, que está dando brecha. Cuidado com o que você fala, né? Poder nas suas palavras, é onde você vai. Que os crentes realmente acreditam nisso, tem isso no coração e carrega esse peso. Né? Bom, esses são os 5 pilares da batalha espiritual. Só que para você entrar nessa guerra e enfrentar esse negócio, né, demônio territorial, né, brecha que se abre, retaliação, para você encarar esse negócio, tem método. Tem uma mandinga marota, tem um balacobaco gospel para você fazer. Como diria lá o famoso gafanhoto do filme Vida de Inseto, né? Ah, então tem um esquema. Tem um esqueminha. Tem a famosíssima, a famosa mandinga macumbélica. Né? Isso. E aí o que é interessante, né? Dentro do nosso estudo bíblico aqui hoje, desse aprendizado que é muito prático, que acontece, é que assim, tem um ditado que se usa muito do Brasil na área corporativa, né, Marcão? Criou problema para vender facilidade, né? Não é assim que fala? Exatamente. Você cria um problema para vender facilidade. Você cria necessidade para criar demanda, né? Exatamente. Então, já que tem esse problema todo, você tem uma demanda espiritual e isso mexe com o coração dos irmãos. Por quê? Porque se é uma coisa intangível, espiritual, então, assim, eu preciso de ajuda, porque eu não sei nem por onde caminhar. Então, a batalha espiritual, ela tem metodologia. Tem. Olha, eu lembro de uma propaganda da Igreja Universal, inclusive, né, que passava, que dizia o seguinte, ó, você que está aí com a sua vida arruinada, né, isso é problema de encosto, né, e aí você vem aqui na Igreja Universal que a gente vai tirar o espírito ruim e colocar o espírito bom. Então, assim, os adeptos lá, né, claro que vão fazer as suas defesas, dizendo não, mas aí é uma forma, estratégia de evangelismo. Mas na prática é macumba, né, cara? Exatamente. E na verdade tem muita, pelo óbvio do que a gente já cansou de falar aqui, não significa necessariamente que uma pessoa que esteja passando por um problema quer dizer que tem um demônio devastando a vida dela. Não. Se for assim, nós temos diversos mártires na Bíblia, que então foi o demônio que devastou os caras. Não tem sentido, né? Exatamente. Como você bem falou na aula passada, o próprio mestre, né? O próprio Jesus, né? Não, se existisse morreu. Então Jesus foi um exemplo da retaliação, então. Foi da retaliação, porque ele libertou tantos cativos, né? Exato. Né? E aí se lascou, e aí se ferrou na cruz. Se ferrou na cruz, o primeiro método para enfrentar a batalha espiritual é o mapeamento espiritual. Famoso. Famoso mapeamento, onde você vai descobrir, né, ou tentar discernir quais são os poderes, quais são os deuses, as divindades espirituais que estão governando ali a sua cidade, o seu bairro, a sua empresa, o seu guarda-roupa, né, o seu escritório.
O negócio é sério. Já contamos aqui na aula passada que teve uma época que os pastores iam na casa dos membros para ficar caçando. Parece até aquele filme Invocação do Mal, já viu? O cara vai procurando objeto, esse objeto aqui está enfeitiçado. Não, e, cara, as Horcrux. Já presenciei esse tipo de coisa, né, quando eu fazia parte dessas igrejas macumbeiras, né? Já presenciei esse tipo de coisa muitas vezes, cara. De fazer uma visita na pessoa, aí você tá lá orando na sala da pessoa, Deus tá me falando, tem uma peça de roupa preta no seu guarda-roupa lá, né, tal. Aí a pessoa, tem esse aqui, ó, esse aqui tá velho aqui, ó. Você arranca isso daqui, porque isso aqui tá atrasando tua vida. Foto de antigos, enfim. É uma coisa meio pagã, né? Meio assim, meio bruxas, né? Meio curandeirismo isso aí. Europeia, né? Sempre acaba em fogueira, né? Sempre acaba em fogo. Não, e tinha um pessoal que fazia Quantos retiros, Marco? Quantos retiros as igrejas terminam com fogueira, cara? Você coloca aqui num papel o que você quer tirar da sua vida, o cara vai lá e joga na fogueira. Porque a fumaça vai chegar até Deus. Rapaz, bota num balão, enche de gás e solta. Sim, quantas igrejas promoveram isso? Não é verdade? Vários. Então, tem até hoje, né? Tem. E o entendimento sobre aquilo que oprime os irmãos vem desse conceito de mapeamento espiritual que nasceu com o nosso amigo Peter Wagner. Ele publicou um livro que nós já mostramos aqui na aula passada, Oração de Guerra, lá na página 144, ele diz isso, é uma área relativamente nova da pesquisa do Ministério Cristãos, ligada de perto com a questão de nomear as potestades, chama-se mapeamento espiritual, uma tentativa para ver uma cidade, uma nação ou o mundo inteiro conforme realmente é e não como parece ser. Cara, isso é sensacional. Eu bato palma pros caras. Né? Os caras sabem montar um esquema. Depois vem a Neuza Itioca, né? Eles são, como é que fala? Eles são eloquentes. São manipuladores e tal. Exatamente. E quando você vê um troço desse aí escrito, por isso que eu digo, né? Quando o povo que se diz cristão não conhece a Bíblia, o cara vê um texto bem montado, com uma boa retórica, o cara, nossa, tem toda a razão. E quantas igrejas, Marco, trocam a Bíblia por esses livros, né? Falamos isso na aula passada, em vez de estudar a Bíblia na escola bíblica, né, nos cultos, nos grupos pequenos, principalmente, pegam esses livros e fazem estudos Sim. E vão enchendo a cabeça dos irmãos. No livro estudos, a Igreja Batalha... série de mensagens, né? Os caras que pegam o culto do domingo, assim, que era um serviço cristão. Série de mensagens, treinamento de liderança, é um massacre mental. É uma imersão no estrume, né, teológico. Nesse livro aqui, A Igreja Batalha Espiritual, que nós também mostramos na aula passada, né? A Neuza Itioca diz, é importante ressaltar que a identificação dos principados e potestades de alta hierarquia espiritual não se dá apenas pelo dom espiritual, tá vendo? Mas por analisar as características da cidade, conhecendo a história da sua fundação e do seu desenvolvimento. Os caras vão lá na história, nos mártires, nos escravos, nas batalhas e começam... Rapaz, realmente isso está muito mais para a bruxaria medieval, céltica, do tempo do rei Arthur, lá do Império Romano, do que para o cristianismo. É impressionante. Não, aí, assim, é que eu naquela época, né, a Neuza Itioca era tipo era uma referência nesse tema aí, né? E aí você escuta um troço desse aí, é aquilo que às vezes eu zoo com os alunos na sala de aula, né? Olha, você tá de parabéns, mas assim, hoje é zero, né? Porque não tem o menor sentido que você tá falando, né, filho? Da onde tira isso, cara? Então você não precisa ler a Bíblia, né? Você tem que estudar história, tem que estudar arqueologia, sociologia. Fazer uma pesquisa geográfica, né? E conhecer o que aconteceu naquele local. Aí você... Agora, o que é muito, muito bruto nisso tudo, ela diz o seguinte, que não se dá apenas pelo dom espiritual. Então você vê, quando nós falamos dos dons bíblicos que estão na Bíblia, né, quem dá o dom é Deus, como se Deus também fizesse essa parte de um processo incompleto, né?
Não basta o dom, você tem que ter mais um pouquinho, né, de coisas não, e tal. É sempre assim, né, cara? Exato, a manha tá aí, né, cara? Se você pegar a epístola de Colossenses, por exemplo, né, onde o tema principal do livro de Colossenses é a soberania, a supremacia de Cristo, Paulo vai combater as religiões místicas, as religiões de mistério do Império Greco-Romano, porque na verdade é isso, né? Sempre tem o pulo do gato, sempre tem um conhecimento a mais que não está na Bíblia, que não está em lugar nenhum, está onde? Está na cabeça dela, está na cabeça do Peter, está na cabeça dos gurus. É a mulher mais brilhada do mundo, porque assim, né? Bilhões de pessoas no mundo, somente ela tem que tem a única direção, porque Deus revelou somente para ela essas coisas, né? Supostamente. Exatamente. Então ela é a autoridade e as pessoas dizem amém para uma trouxice dessa. Voltando aqui ao Peter Wagner, nosso amigo Peter Wagner, no mesmo livro Oração de Guerra, ele vai dizer, até onde for possível, os intercessores deveriam buscar saber os nomes próprios ou funcionais dos principados distribuídos na cidade como um todo, entre os vários segmentos geográficos, sociais ou culturais da cidade. Eu quero ressaltar duas coisas aqui nesse slide, né? Um poder que foi dado para pessoas que se autodenominam de intercessoras, que é um ministério que surgiu na igreja evangélica de crentes místicos, né? Não, Deus me deu o dom da intercessão. E aí o cara vai para a igreja, em vez de ir para o culto, de ler a Bíblia, né? Fica o tempo todo numa salinha, num subsolo, num sótão, num quarto escuro, descalço, chorando, enfrentando o maligno. E algumas dessas pessoas vão dizem, né, que o culto só vai ser abençoado por causa deles. Cara, é o ápice da arrogância religiosa, né? Exato. São homens e mulheres de oração que se autodenominam intercessores e ficam ali, geralmente com a cara toda vermelha, inchada, descabelados, orando, falando, lutando contra os espíritos territoriais. E como é que você sabe o nome de demônio, mano? Não, e pior que eu tava lembrando aqui também de um detalhe desse caso aí, que assim, você sabe que também o Peter Wagner, quando ele coloca aí que deveriam saber o nome dos principados aí e tal, é porque também faz uma alusão direta uma doutrina que é inclusive difundida na Igreja Católica Romana, na questão dos exorcismos, né? Que quando você fala o nome do demônio, o demônio perde o seu poder. Mas da onde tiraram isso, cara? Assim, não tem lógica. Primeiro porque não tem o nome desses demônios na Bíblia, né? E segundo que a Bíblia não fala isso, ó, se você chamar... É aquela velha história do Deus idiota, né? Repreende o demônio, mas se não falar o nome, o demônio não sai. Mas que coisa é essa, cara? De onde os caras tiram essas ideias, né? Colocam os obstáculos onde não tem obstáculos, né? Houve uma época, cara, que nos cultos evangélicos, hoje eu acho até que diminuiu um pouco. Se falava mais do diabo do que de Cristo, da cruz, das escrituras. Era do diabo para todo lado. Sim, irmãos, o demônio está furioso. Né? Lembra das músicas? Lembra das músicas? Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu. Sempre assim. E o diabo tremeu. A comunidade fazia, né? Ou então, entrei no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Isso. Fui ao campo do inimigo, peguei, tinha até a coreografia, né? De volta o que ele roubou. Tinha até uma coreografia de 2 para lá, 2 para cá. Coreografia. Só por curiosidade, Marcão, vamos falar de alguns nomes, né? Que foram difundidos nas igrejas. Só por curiosidade, a gente não vai nem se aprofundar, porque não precisa, né? Você tem aqui algumas entidades que eram ensinadas nos cursos de batalha espiritual, né? Sim. Tá vendo? Então, é importante que os irmãos que estejam lendo isso aí, não precisa repreender isso aí, que não tem sentido. Não, são nomes genéricos, né? Nomes misturados de... Você pega aí, mistura mitologia druida com mitologia nórdica, com mitologia romana, com mitologia de índio, né? Com a girafa, né? Lembra da história da girafa lá? Com a Marvel, junta tudo num pacotão e aí você acredita no que você quiser,
numa entidade que governa as estrelas, por exemplo, ou numa entidade que está associada ao Triângulo das Bermudas. Lembra do Triângulo das Bermudas, cara? Sim, não, ali era um portal do inferno, né? Porque Portal do Inferno. os aviões perdiam as referências e não sei o que, tudo, né? Exatamente, exatamente. Era. Tem a Diana, né? A Diana, deusa dos Efésios, que é a deusa da idolatria, né? Tá aí, ó, autoridade. Dagon. Dagon. Dagon era famoso, é o Deus, eu escutei várias vezes. Nimrod, que é o guerreiro que prepara a batalha do Armagedon, tá vendo? O Deus da guerra. Os caras são criativos, né? E aí são os deuses dos países, né, cara? O deus da Costa Rica, né? O demônio que comanda, que leva a mensagem de Satanás, o demônio que cuida da África. Tadinho da África, né, cara? A África sempre carrega esse estigma, né? Demônio da América Central, demônio da riqueza que é Mamon, esse é fácil. Esse é fácil de matar. Agora, esse Cronos e Crutofor aí, eu lembro de várias e várias ministrações de quebra de maldição que o pessoal fazia um período de oração contra o demônio de Cronos e Cruto, porque atacavam especificamente as igrejas que trabalhavam com batalha espiritual. Várias e várias vezes eu ouvi essa palhaçada. Aqui no Rio de Janeiro, né, sempre se falou muito das questões relacionadas à África, né, as religiões afro, né, Iemanjá. Caramba, cara, e os crentes, em vez de ir para a igreja, ler a Bíblia, falar da grande obra de Cristo, do poder de Cristo na cruz, e de fato, né, Marcão, a gente tem que dizer, né, muitos desses líderes, desses pastores que falam tantas coisas e ensinam tantas coisas, esses caras nunca se encontraram com Cristo, né, cara? São falsos mestres. Não, olha, a palavra não mente, né, Leclerc? A palavra, né, o próprio Senhor, né, está escrito no Evangelho que muitos chegarão naquele grande dia e terão surpresas, porque falaram, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, né? Então, é bem isso mesmo, as pessoas elas vão até a igreja, elas buscam cargos, títulos, executam grandes obras, entre aspas, em nome da igreja, mas não conhecem Jesus. É verdade. Não se encontraram com Jesus. Quero citar aqui um trechinho do livro do Dr. Paulo Romero, Evangélicos em Crise, que é um livro que a gente também recomendou na aula passada. Está lá na página 141, ele vai dizer isso aqui, ó. Não se destrona principados e potestades para depois pegar a palavra. Primeiro você prega o evangelho, porque o evangelho é o único que tem poder para vencer qualquer tipo de poder maligno. Sim. Ou seja, primeiro Cristo, né, cara? E não Satanás, e não os demônios. Reverendo Paulo Romero, ele é muito feliz nas colocações que ele faz contra essas coisas, né? E é exatamente isso. Esses dias esses dias não, tem um bom tempo já que eu escutei não me lembro se eu escutei, eu vi uma frase do reverendo Nicodemos, né? Não quer expulsar o demônio? Ensine a doutrina. Né? Ou seja, se você ensinar o evangelho, obviamente você não vai ter espaço para esse demônio dentro do seu coração. Então isso é um fato mesmo. Exatamente. Sim. Bom, aí para poder enfrentar todo esse poder maligno que se instalou no mundo, o que os caras criaram como método? Né? O primeiro método é o mapeamento. Aí, depois que a gente faz o mapeamento, a gente fica desesperado, né, Marcos? Caraca! Porque você encontra o demônio até no lustre, né? O mundo está dominado. E aí, o que você faz? Achei um demônio na máscara aqui, ó. Tem um demônio na máscara, tem um demônio no mouse aqui, um demônio no ventilador, tem um demônio em tudo, né? Aí o cara fica louco, né? É importante você que está assistindo a live, você não achar que eu e o Marco não somos crentes ou não acreditamos no inimigo. Não, a Bíblia fala do inimigo, não dessa forma. Claro que eu acredito no diabo, óbvio. O inimigo que a Bíblia apresenta é o inimigo que está debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não, claro que não, isso é importante, né, Leclerc? Nós somos da zoeira, mas a real é que é claro que a gente crê, né, que o demônio existe, tudo, mas pelo amor de Deus, né? A oração de guerra faz parte do método, né, de você faz o mapeamento, então você ora num nível solo, né, que é a expulsão do demônio. Guerreiro da oração. Isso, guerreiro de oração. Hashtag exército da oração. Né? Exatamente. O confronto ao ocultismo, né, as seitas e religiões ocultas, e o nível estratégico da guerra que você faz contra
espíritos territoriais. Então você chega na igreja lá, o pessoal gosta de ir para vigília, né, para o monte, ficar estendendo a mão, estenda a tua mão. Eu já vi em culto de madrugada, isso tudo tem que ser de madrugada, que de madrugada é mais tenso. A fila é menor, você tem a ligação direta, né? Eu já vi os caras usando bússola, né? A Europa é para cá, a África é para lá. Estenda a sua mão nessa direção de Brasília. E quando nós estivermos orando, as nossas orações vão abrindo os céus, né? Parece até que nós estamos adorando a Zeus, lembra da mitologia grega? Zeus, Zeus como todos os outros deuses pagãos, precisam das orações dos seus seguidores, da devoção, para que eles sejam fortalecidos, né? Então as nossas orações vão abrindo os céus, né? Vão chegando. O cara pega lá o texto de Daniel, um versículo só, né? Pega só aquele versículo que fala que enquanto Daniel estava orando, daqui a pouco veio o anjo. Né? Quando você começou a orar, Deus me mandou e eu tive que enfrentar o príncipe da Pérsia. O cara pega essa passagem e transforma numa doutrina, né? Para dizer que as orações enfrentam emparedamento espiritual. Então você tem que fazer orações de guerra, guerreiros de guerra, autoridade, repreender em nome de Jesus, né, Marcão? Esse que é o ensinamento que tem sido propagado, né? Sim. E tem as estratégias, né? Propagadas pela nossa querida Neuza de novo, né? Neuza e Pioca, Neuzinha. Adoração profética, né? De você entronizar. Jesus te entronizamos, ó. Tá vendo? Nada é por acaso, nada é por acaso. Confissão de pecados da cidade. Isso. Né? Pedir perdão pela cidade, né? Identificar, como nós já falamos, amordaçar, amarrar, imobilizar, destronar, agradecer pela vitória, né? Pedir a Jesus que haja, porque ele está parado, não está fazendo nada. Né? Pode até. É interessante. Aquela música do Jair Rodrigues, né? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá. Olha, eu não estou fazendo nada, você também. Eu acho que o que vale também a gente esclarecer, né, Leclerc? É claro que nós temos que orar, né? É óbvio que a oração é uma disciplina importantíssima para a vida cristã. Só que assim, Jesus, eu ordeno que tu faça tal coisa. Não vai rolar. É como se Jesus não estivesse atento a tudo que acontece neste mundo, como se ele não tivesse o controle de tudo que acontece neste mundo. Né? E aí nós, do alto da nossa arrogância, nós achamos que sabemos o que dizer para falar assim, Jesus, o senhor tem que fazer tal coisa. Que loucura é essa, cara? Aquela ideia de colocar-se na brecha vem exatamente daí. Tem um gap, né? Tem uma coisa acontecendo que ninguém percebeu, nem Deus, né? E você vai lá, fica na brecha, se posiciona para não permitir que a coisa aconteça. Eu já escutei, é que essa macumba, eu já estava saindo da igreja pentecostal, né? Mas uma vez um cara é meu amigo, ele é pastor até hoje de igreja pentecostal, inclusive. E ele falou uma vez para mim assim, não, sei que você está passando por uma tribulação, mas eu vou entrar na brecha para você, né? Então o cara achava que ele ia se colocar numa posição entre eu e Deus para orar por mim, sabe uns papos desses assim? Tal? E aí você que está assistindo a aula, você já sabe por quê que até o século XX as igrejas evangélicas tinham como primazia, como ponto mais central, a pregação da palavra, e do século XX para cá a coisa mudou para a questão do louvor, né? Por que hoje você tem, até hoje, na maioria das igrejas, ênfase exagerada ao louvor, à música, à intercessão, por causa desse tipo de ensinamento? Então o negócio é cantar, marchar. Até falamos aqui na aula passada, né? Quantas e quantas vezes nós cantamos pelo Senhor, marchamos sim. Né? Isso. Ou então o nosso general é valente, exército, guerra, né? Isso, marchando, cantamos marchando, batendo palma, né? Profético, entrar, né? Batendo pé lá. Isso aí, exatamente. Então a gente aprendeu. Não tem, assim, é legal falar sobre isso, não tem nenhum problema você ter tido esse tipo de experiência, porque nós fomos ensinados. O problema está em permanecer no erro, mesmo depois de ter a luz do conhecimento da palavra de Deus. Esse é o problema. Você ter feito, tocado, cantado, realizado, tudo bem. Ok. Ok. Você ficar nessa parada é que não rola.
E aí, o Marcão, uma vez que você mapeou tudo que o inimigo está fazendo e você está pronto para a oração de guerra, então agora você está preparado, capacitado, habilitado, você já tem as skills, spiritual skills, para fazer o quê? Para quebra de maldição. Tá vendo? Nossa, e que caminho do Satanás esse, né? Que é tanta coisa que você precisa fazer que você não você desiste no meio do caminho, né? Você cansa, né? Por isso que batalha espiritual e maldição hereditária são temas que estão conectados. Muito, muito cansativo. Cara, demais, os cultos, cara, né? Até as ministrações de cura e libertação eram coisas de 6 a 8 horas. Você repetindo um monte de baboseira, renunciando ao pecado que você nunca nem cometeu na vida. Finais de semana, retiros enormes. Não, e fora a macumbinha, né? Depois que você fazia todas as quebras de maldição lá, as orações, aí você pegava o óleo da unção e começava a ungir os pontos chakras. Misericórdia. Você não tem nada de evangelho, cara. O que são maldições? São sofrimentos, né? Morte prematura é uma maldição. Problemas do casamento é uma maldição. Dívida é uma maldição. Aborto é uma maldição. Doença, a doença então, né, cara? Quantos pregadores dizem que Cristo levou sobre si as nossas dores, né, pelas suas pisaduras? O cara pega lá o texto relacionado à obra da redenção e diz o seguinte: se você não foi curado da sua doença, é porque você está debaixo de uma maldição. Isso foi um grande problema na década de 90, né? Porque até eu lembro quando eu fiz uma live lá com o pastor Marcos Branconato, a gente comentou um pouquinho disso e ele falou que ele mesmo conheceu pessoas que morreram nessa história da quebra de maldição, porque o cara vai na igreja, vamos quebrar essa maldição, essa doença, e o cara parou de tomar o remédio e teve um colapso e morreu. Muitas e muitas pessoas morreram com essa suposta cura ou essa suposta quebra de maldição, porque assim, a maldição foi quebrada, tiraram o demônio aí da minha vida, então agora eu vou parar de tomar o remédio e morreram. Não é? Então é uma coisa muito séria um negócio desse, né? É uma mentira muito grande e que afetou a vida de muitas pessoas. Muito triste. Muito triste, porque a pessoa está num momento de fragilidade emocional, né? Ela está desesperada. Eu já vi. E essa é a surdidez de tudo, né, Leclerc? Vamos supor, a pessoa está lá com um câncer, terminal, aí ele escuta, não, você traz aqui que nós vamos repreender o demônio do câncer. O cara vai. O cara vai, dá o dinheiro, vende a casa, vende o carro, faz tudo, sai de dá casa, o dinheiro. Viaja quilômetros, exatamente, tá desesperado, pô. Exato, né? Ainda mais quando é com o filho, com a esposa. Sim. O cara faz tudo, tá disposto a qualquer coisa, com o pai, com a mãe, exatamente. E aí eu acho que até aqui a gente tinha, né, a ignorância, a arrogância da liderança. Daqui para frente eu já acho que tá a maldade. Aí é que eu acho, e tenho certeza, na verdade, é que você vê realmente o maligno. O maligno está aqui. O maligno não está lá, não. É aquele que mente, né, falando isso, né? O maligno não está lá fora, o maligno está aqui. Nessa mensagem, a gente estava fazendo uma live, eu e você vai lembrar, de uma pessoa que estava assistindo e entrou na live para dizer o seguinte, que o marido dela estava com câncer e os irmãos da igreja disseram que o câncer do marido era culpa dela. Sim. O marido sofria com a doença e ela sofria com a culpa, né, cara? Vou trazer aqui para nossa conversa, Marcão, a nossa querida Rebeca Brown. Eu vejo essas coisas, eu faço até o sinal da cruz. Vai de reto, Satanás. Você lembra? Você lembra? Lembro. Ele veio para libertar os cativos. A obra clássica da Rebeca Brown. Então, vencendo a batalha da mente. Vencendo a batalha da mente. Pois é. Prepare-se para a guerra, né? Os livros dela são todos assim, enfáticos, né? A razão que normalmente é desapercebida é haver uma maldição na vida de alguém ou em sua família que nunca foi quebrada. Muitas igrejas estão debaixo de maldição. Olha só, Marcão. Olha só. Cara, olha. Quer dizer que até a igreja é amaldiçoada, então. A igreja de Cristo, por quem Cristo morreu e pagou um alto preço, é amaldiçoada. É uma área muito negligenciada do ensino cristão. E é lógico, né, Marcão? Mundo, cara. Você está sentado na igreja ou está em casa vendo a live, você está com dívida, problema no casamento, doença. Meu irmão, você não tem dúvida
É maldição. A mulher Claro. fala que é maldição, você... Não, é verdade. e aí, esses dias eu tava conversando com um amigo meu, que ele perdeu a mãe precocemente, né? Teve um mal súbito, faleceu, uma super jovem, devia ter 40 anos de idade. Ele cara, por que isso aconteceu? E é difícil você falar isso pra uma pessoa que tá fragilizada, né? Verdade. Mas eu falei pra ele, cara, a vida cristã, ela não tem resposta pra tudo. Por que tua mãe morreu? Porque sim, cara. Porque, assim, quando você entende que, por mais que tenha sido prematuro, que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, você para de ficar com uma inquietação de querer saber qual é a razão das coisas. Exatamente. E aí, quando você tá tranquilo, assim, claro que é um baita sofrimento perder a mãe, ninguém deseja isso. Só que, assim, aconteceu, não aconteceu? Ok. Eu creio em Deus, eu não sei a razão, mas eu sei que Deus é soberano. Joia. Você vai viver seu luto, você vai enfrentar os seus traumas, você vai seguir em frente. O problema é que quando a pessoa ela acha assim, não, minha mãe morreu mais jovem, tem que ter alguma razão. É aí que, nesse afã de querer saber a razão, acabou sua paz. E aí você dá ouvido para esse tipo de coisa. Não, tem que ter alguma causa. A causa o que é? Não, é porque tinha um espírito na tua família, que é um espírito de maldição, que mata as pessoas mais cedo, e se você não quebrar, você vai morrer mais cedo também. Exatamente. Né? Parece que o cristão, Leclerc, ele tem essa dificuldade, né? Eu lembro quando eu era pequeno, cara, quando eu perguntava algumas coisas pro meu pai que meu pai não queria responder, ele falava, isso daí é assim porque sim. Eu acredito que aprendi essa lição com Deus também. Por que tais coisas acontecem? Porque sim, ué. Você pega lá o problema ele é muito mais acentuado na pós-modernidade, porque na pós-modernidade, que é o momento que a gente está vivendo, a ênfase da sociedade ela é hedonista, né? A ênfase pelo prazer, pela alegria, pela satisfação. O homem está no setor, é muito difícil lidar com o sofrimento. Você não precisa ir muito longe, não. Se você pegar a harpa cristã, por exemplo, pegar os hinos clássicos da harpa cristã, você vai ver que os caras estão doidos para ir para a eternidade. Né? Vou pegar aqui um trecho da música, por exemplo, os guerreiros se preparam. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, e no lance imprevisto, na frente me encontrar. O cara está pronto para morrer, mano. Ou então mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Então, você tem uma outra mentalidade, de uma outra geração. Nesta geração hedonista, né, que está sempre na busca pelo prazer, da satisfação do próprio corpo, da alegria, ela encontra nesse tipo de mensagem, reverbera o que ela está buscando mesmo. E você percebe também, concordo com tudo que você falou, e você percebe que essa geração que rejeita o sofrimento, né? Porque assim, é como se estar em Cristo te isentasse de qualquer sofrimento. Isso. Rejeita o sofrimento, é isso. Porque a galera entende assim, Jesus morreu na cruz, ele já sofreu por mim. Você vê, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Verdade, e aí quando você tem que lidar com essa geração ridícula que a gente tem hoje em dia, que pro cara o sofrimento é uma... Ai, eu não aceito o sofrimento, e é duro você constatar isso. É difícil. Mas, assim, em dado momento da caminhada, a pessoa ela precisa entender, e eu posso falar isso, assim, é óbvio que eu não sou masoquista, eu não desejo viver em sofrimento. Mas as maiores lições mais valiosas que eu já tive na minha vida tiveram origem no sofrimento. Exatamente. Já que você falou isso, né, eu posso citar aqui, a frase de Lutero, quando ele fala sobre a questão prática da teologia, né? A teologia de verdade se faz no fogo do sofrimento. É isso aí, claro. Ela é forjada e aquecida no dia a dia. É a teologia verdadeira. Exatamente. É o que eu costumo falar para os meus amigos que me perguntam sobre, eu falei, cara, a alma transpira. Esse sofrimento que faz a alma transpirar é que faz a gente aprender a ser verdadeiros cristãos aqui nessa terra. Exatamente. Né? A escola do sofrimento. A Neuza Tioca, ela vai dar os sinais da maldição, que tem a ver com o que a gente está falando, a depressão, doença crônica. Mas essa da depressão é a pior de todas, cara. A depressão é a pior, porque agora engraçado que os crentes, né, até 30 anos atrás, 20, nem falavam disso. Hoje eles têm um monte aí fazendo terapia, que mais tem é psicólogo cristão para tudo quanto é lado. E que é bom, ó, vou te dar um exemplo, cara. Ótimo. Eu mesmo fui um cara que passei por duas depressões severas, e a última delas aí, que já vai ter uns 3 ou 4 anos que eu passei,
Eu tratei com medicamento, né? Tomando medicamento, orações, medicamento, orações. Verdade. Claro que o cristão ele não pode demonizar as terapias que estão aí vigentes para poder te ajudar a sair desse local, né? Então, exatamente, ó, alcoolismo lá. exato. Ó, crise financeira, nossa, o que tem de gente amaldiçoada, então, desastre. Maldição geral, né, cara? O cara tem um. O cara ganha R$1.000, né? Quer viver como se ganhasse 10, né? E aí é o demônio. Não é o cara que não sabe gastar o dinheiro, é o demônio. O demônio da C&A, o demônio da Renner. O demônio do cartão de crédito, né? O Você sabe que eu já ouvi isso aí. Cielo. Eu já ouvi uma parada dessa aí, que o diabo surgia na vida do cristão em forma de cartão de crédito. O Visa, o demônio do Visa. Aquele satanás do Mastercard, né? Como as maldições são transmitidas? Hereditariedade, né? Passou de pai para filho, que é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus em João 9. Sim. Objetos, nós já falamos aqui. No vídeo passado a gente falou muito sobre a nova era, né? Objetos, símbolos, canecas, né? Roupas, discos, né? Como se quebrou disco. Nossa, lugares, nós já falamos de lugar. Machu Picchu. O cara vai visitar Machu Picchu enquanto ele está subindo, né? Nossa, aquele peso espiritual, né? Isso. São Tiago de Compostela, fazer o caminho lá de Santiago de Compostela, aqueles, né? É por aí mesmo. A atmosfera, né? O poder das palavras, né? As palavras têm poder. Confissão positiva do velho Kenneth Hagin. Confissão Esse é outro também. Meu Deus do céu. Ele é o chefe, ele é o chefão. E os espíritos familiares, né? Sim. Que é uma coisa que se falou muito também. Sim. Bom, para a gente fechar a live, e para vocês não acharem que eu e o Marcos somos malditos imundos que não creem em nada. Vamos lá. Somos só fofoqueiros, né? Sim, só sabe falar mal da igreja só, né? Quer dizer, o que a Bíblia diz sobre isso? Porque é isso que importa. Né? Sim. Não é o que a Neuza Etioca diz, ou o Peter Wagner, nem o que nós dizemos. O que importa é o que a Bíblia diz. Né? E, entre muitas coisas, a Bíblia diz primeiro que o cristão que nasceu de novo, que realmente teve um encontro com o Espírito, com Cristo, e do seu interior sai rios de água da vida, esse cristão é santuário do Espírito Santo. Então, meu amigo, a sua vida agora pertence a Jesus, né? E é engraçado que, só para não perder o raciocínio, Marcão, na doutrina da justificação, que é a salvação do cristão, você tem a linguagem jurídica, né? A linguagem que é a justificação em si, ou seja, o cancelamento da dívida, né? Que é a linguagem jurídica. Você tem a linguagem que tem a ver com comércio, que é a redenção, tem a linguagem do comércio, que é a compra, nós fomos comprados, adquiridos, o apóstolo Pedro diz que não foi com prata nem com ouro que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue de Jesus. E além da linguagem jurídica e da linguagem comercial, você tem a linguagem bíblica religiosa, que diz que Cristo é a nossa propiciação. Sim. Então, nesse sentido, o cristão, ele é transportado, né? Ele é arrancado, como Israel foi arrancado do Egito, ele é arrancado e transportado do império das trevas para o reino da luz. Então, nesse aspecto, o que a Bíblia vai dizer é que no cristão não existem trevas para que elas sejam expulsas, nem coisas dentro dele para que sejam arrancadas. Olha, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso. Bom, isso é o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Se o nosso espírito, o nosso corpo pertence a Deus, aonde raios tem espaço para uma bendita, né, ou aliás, maldita, né,
Maldição. Maldita maldição, exatamente. Aonde vai? Assim, a não ser que a Bíblia seja mentirosa, é que isso é possível. Exatamente. Quer dizer, nós estamos falando aqui de algo muito simples. Nós não estamos falando sobre a necessidade de você estudar teologia ou de você procurar grandes mestres. É a clareza do texto bíblico. Mera leitura bíblica. Mera leitura e crença nas escrituras. Mas a Bíblia não para por aí, não. Ela vai dizer que o Espírito Santo, que é dono do cristão, ele zela por esse santuário. Ou seja, o crente não apenas não pertence mais ao inimigo, como o Espírito Santo tem zelo. Tem uma outra passagem que vai dizer que tem ciúme, ou seja, toma conta mesmo. Entrou entrando, chegou chegando. E não há outra opção. Isso é um conceito importante para nós. E como é que pode a nossa mente se deixar dominar? Aí me lembra a passagem de Gálatas, né? Vocês estavam indo tão bem, né? Vocês estavam correndo. O que aconteceu, isso? Quem vos impediu, né? Outro conceito importante das Escrituras é que o cristão ele pertence ao Senhor. Isso. Esse texto, inclusive, aí de 1 Pedro 2,9, ele é uma reafirmação de Êxodo 19. Né? Vós sois nação eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Isso é bem legal. Tem dono, né, o Marcão? O crente tem dono. Claro. Esse é um ponto importantíssimo. E nesse sentido, Jesus é o nosso dono e cuida de nós. Eu tenho uma passagem de Apocalipse que não está aqui, mas que eu gosto muito, né? Apocalipse 1 e 2, onde Jesus fala, né? O próprio Jesus está falando com João, então não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, como diria J. Neto, né? Não é Paulo, nem João, nem Maria, nem Sansão. Ai, meu Deus. O próprio Jesus falando para João, ele vai dizer o seguinte, que os candelabros que estão acesos lá em Apocalipse são as igrejas. Ele compara as igrejas a lâmpadas, né? A candelabros que são luz para iluminar o mundo, né? Para proclamar o evangelho. E as estrelas, que ele fala das estrelas, são os pastores, os líderes dessas igrejas que são os candelabros. Depois que Jesus dá essa explicação para João, ele vai dizer o seguinte: eu, Jesus, ando no meio dos candelabros e as estrelas estão nas palmas das minhas mãos. Cara, pesadíssimo, né? Pesadíssimo, cara. Maravilhoso. Espetacular. Maravilhoso. Não é possível que o cristão não descanse, né? Não encontre paz numa palavra tão enfática, tão assim. Porque é engraçado que o livro de Apocalipse ele é cheio de alegorias, né? De interpretações, de comparações, de metáforas, mas nesse texto especificamente do capítulo 1 e 2, Jesus explica e dá a tradução e chama para ele, é meu, é tudo meu, as igrejas são minhas, os pastores são meus. Jesus também fala para os seus discípulos, né? Todos aqueles que o Pai me deu, as ovelhas que o Pai me entregou, ninguém as arrebatará, ninguém as arrancará das minhas mãos. Poxa vida. Caramba, né, cara? Se esse tipo de afirmação bíblica, né, não trouxer pelo menos uma reflexão sobre a forma que nós enxergamos a vida, cara, não sei mais o que é preciso, porque é muito claro, né? É muito claro, né? Enfim. Rapaz, é demais, né? Eu gosto muito do Salmo 46, né, Marcos? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos. Isso é legal porque Davi, ele usa muitos exemplos relacionados a batalhas, né? E quando ele fala de fortaleza, ou quando ele fala de broquel, de escudo, ou cidadela, né? Tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, né? Tu, Senhor, coloca a luz no meio das minhas trevas. O que Davi está dizendo? Que o bicho está pegando,
que o inimigo está se aproximando, que ele está ficando contra a parede, e Deus é o bunker, é onde ele vai se esconder. É isso aí. É o seu lugar seguro, cara. É muito legal. Exatamente. Ah, pois é. É impressionante como os crentes não encontram na Escritura a solidez necessária para que eles tenham paz, né, cara? Sim. O Senhor é a nossa segurança. Para a gente fechar, Marcão, vamos ler João, cara. Lê para a gente 1 João. Esse texto é o meu favorito. Vamos lá, versículo 18. Isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Poxa vida. Amém. É para glorificar de pé, irmão. Para glorificar de pé, irmãos. É verdade. Olha que texto bacana, cara. Texto porreta, né? Em cima. Não, e a gente lendo esses versículos sempre me vem a memória aquilo que eu te falei, né? Como é possível você ler um texto desse e você não ter algo dentro de si tocado, né? E aí as pessoas nos acusam. Não, mas é que você fica muito na Bíblia. Mas é claro, cara. Olha o que tem escrito. Onde? Eu sou um cristão, né? Eu não sou um seguidor de herege, eu sou um cristão. Como é que diz o Salmo, Marcão? Uns confiam em carros, né? Outros confiam em cavalos. Nós faremos menção do nome do nosso Deus. Vamos falar de quê, cara? É isso aí, exatamente. Fala de quê? Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. E é legal que o texto de 1 João, ele reafirma o que nós já falamos aqui. Ninguém está negando a existência do maligno. Ele diz, nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Sim, claro, e todo mundo sabe que tem esse problema. Porém, o que o texto também afirma é que o maligno não nos toca. Exatamente. Ou seja, ele não nega a existência do maligno, mas ele afirma que o maligno não nos toca. Isso não é triunfalismo, não é... É a Bíblia, né? É Bíblia é a palavra inerrante, exatamente. É a palavra inerrante. E nesse sentido, para a gente terminar a nossa aula de hoje, né? Nós estamos estudando a Bíblia, a Escritura, e falando desses temas, para que os cristãos possam resistir. Depois você pode ler na sua casa aí, quando você estiver fazendo o seu devocional pessoal, Efésios 1, de 3 a 23. Né, os cristãos podem resistir, porque a igreja ela é abençoada, ela é invencível e imbatível nesse ponto, porque, como é que diz o texto, as portas do inferno não prevalecerão. Isso é bem legal, porque assim, se as portas do inferno não prevalecerão, significa que a igreja segue em frente, né, avança na direção do maligno, que é o mundo pregando o evangelho, e vai passar mundo adentro com porta e tudo. A porta vai cair, né? Elas não vão resistir, porque Cristo já venceu as batalhas que eram necessárias, que eram como na cruz, por exemplo, né? Exato. Então, nós precisamos saber quem é o nosso Senhor. Exatamente. E é isso que falta. Conhecer Cristo, né? É isso que falta. Precisamos conhecer Cristo, é isso. Bom ensino, básico da coisa, né? O básico, né? Conhecer Cristo. Exatamente. Até essa é uma frase, inclusive, relacionada ao estudo da Epístola de Romanos, né? Conhecer o Evangelho é conhecer a Cristo e todos os seus benefícios. É exatamente isso que ele fez, o que ele realizou, a sua grande obra. E eu digo, né, Marcão, à medida que a gente vai estudando, a palavra de Deus é luz, né, cara? Ela vai entrando na nossa mente e vai empurrando para fora todas essas trevas, né, cara, que nos cercam. O crente não tem medo de fantasma, nem de assombração. Nada. Nem de Horcrux. Né? Crente confia em Deus. Cara, e sabe o que é o mais incrível de tudo, Leclerc? Que assim, a gente sabe que... Bom, enfim, nós sabemos que a fé é um dom de Deus, mas se nós olharmos tudo isso que nós falamos por um caminho lógico, é muito mais fácil, entre aspas, crer em Deus do que seguir toda essa patifaria. Rapaz, é lógico, porque a fé em Cristo vai nos libertar
desses esquemas, né? Dessas estruturas adoecidas. Exatamente. Eu quero encerrar a nossa live, Marcão, citando aqui. A gente já citou tanta coisa, né? Já falou de tanta coisa, mas assim, quero citar aqui a importância de você que está assistindo a live prosseguir estudando constantemente, porque o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela é libertadora. Ela vai nos ajudando a ficar livre. E aí eu queria, já que a gente falou tanto de guerra, de enfrentamento, de espada, de soldado, de inimigo, eu quero encerrar a nossa live aqui citando a famosa passagem do livro de Josué, capítulo 1, quando Deus diz a Josué, dá para ele uma péssima notícia, né, senhor? Moisés morreu. Isso é uma péssima notícia. E se essa notícia não fosse ruim, ele dá uma outra. Agora é com você. Já pensou? Moisés morreu e agora é contigo. Mas da mesma forma que eu fui com Moisés, eu fui com você. E aí Josué podia fazer as perguntas. Ele não fez pergunta, mas ele podia fazer. O Senhor vai me dar um mapa dos demônios que dominam a terra de Canaã? Não, Josué. O Senhor vai me dar uma estratégia bélica de guerra para que eu possa treinar os soldados de Israel? Não. O Senhor vai me dar espada de vibrânio, escudo de vibrânio para enfrentar. Como é que eu vou entrar na cidade de Jericó? Não, Josué. E o que o Senhor vai fazer então, Senhor? E Deus diz para ele, rapaz, seja forte, seja corajoso e apenas, tão somente, medite na minha palavra de dia e de noite. Dia e de noite. Amém. Cara, incrível, né? O que ele precisava, o que os crentes, que os servos de Deus precisam é de coragem, de fé e de leitura. E de leitura, né, cara? Porque, na verdade, palavra. Quando ele sobe na montanha, no morro, no monte, o que você quiser chamar, e olha para a cidade, quando ele olha para o lado, o que ele vê? Ele vê um soldado com armadura, com a espada desembanhada, que é uma teofania muito bacana no Antigo Testamento. O próprio Deus, que já foi nuvem, já foi coluna, já foi arca, já foi tenda, já foi tudo, né? Agora aparece de soldado e Josué fala assim, você é contra ou a favor, rapaz? Eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Então, cara, com um cara desse do nosso lado, ô Marcão, de quem nós precisamos? Se Deus é por nós, meu amigo, quem será contra nós? Quem será?